Amém? Vamos abrir lá em Isaías 54. Isaías 54. Isaías, livro de Isaías, fala o futuro glorioso de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti e nem repreenderia, porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, que nesta manhã nós possamos de maneira especial, Pai, ouvir a tua voz, falando ao nosso coração, falando de maneira especial a nossa vida, falando que de maneira poderosa o Senhor possa tocar cada um de nós com a tua presença, que o teu Espírito Santo fale através da tua palavra, que o Senhor nos ajude a cantar alegremente, que o Senhor nos ajude a alargar as nossas tendas, que o Senhor seja com a nossa vida, de maneira especial e poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Os primeiros versos são muito interessantes que há uma mensagem de salvação contida nesse capítulo, há uma mensagem de esperança, há uma mensagem poderosa sobre o futuro daqueles que creem, sobre o futuro daqueles que se entregam, sobre essa mensagem nesse capítulo, que é dirigida a Jerusalém, considerada a esposa do Senhor, mãe de Israel. É interessante nós pensarmos dessa forma, né? O conteúdo dessa passagem se assemelha muito, um pouquinho, aqui a Isaías 49, se você quiser depois ler na sua casa, né, o final de Isaías 49, fala desse processo, quando ele começa a falar
o Senhor me desamparou, o Senhor me esqueceu, lá no verso 14, e daí ele vai falando do ventre, ele vai falando desse que nós devemos levantar os nossos olhos ao redor, que nós devemos nos ajuntar e olhar para ti, e assim ele vai falando. Então se assemelha muito a essa mensagem de Isaías, e é interessante que Isaías traz a nossa realidade, as profecias. Isaías traz a nossa realidade, essa mensagem de salvação que está em Cristo Jesus, e que muitas vezes em momentos da nossa vida nós precisamos recordar, nós precisamos lembrar, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e trazer vida às nossas palavras também, né? Sabendo, né, que nós somos uma bênção no meio daqueles que nos amam, e nós temos sempre uma palavra de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Do mesmo modo que Isaías, né, no meio de um tempo difícil de Israel, ele trazia essa palavra de esperança. Não olhe muitas vezes do presente, né, ou essa breve, momentânea tribulação que você está passando. Mire a sua fé no autor e consumador, olhe para Cristo, olhe para o Senhor, tenha esperança na vida eterna. Muitas vezes nós esquecemos disso. Ele fala primeiramente que nós devemos cantar alegremente, né? Ele fala aqui até, será muito mais alegre, né? Exultado. É interessante, os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, nesse tempo. E aqui, caminhando um pouquinho mais adiante, ele fala de nós alargarmos as nossas tendas. Muitas vezes nós estamos vivendo, né, no nosso mundinho, na nossa local, né, no nosso local de habitação, e nós nos esquecemos de ampliar essa tenda, alargar, né? Estenda totalmente o local da tua habitação, não impeça, alonga as tuas cordas e firma as estacas. Muitas vezes somos nós que impedimos o nosso crescimento, muitas vezes é a nossa limitação, ou aquilo que nós colocamos que impede o nosso crescimento na vida, e nós temos que entender isso. Aqui, a humilhação e a restauração de Jerusalém é expressa, né, numa série de imagens de forma poética. A mulher estéril será a mãe de multidão, aquela que sofria da viuvez será novamente desposada pelo Senhor, o que foi desamparada irá experimentar a compaixão, a bondade e o amor do Senhor, o que foi açoitado e destruído será reconstruído, e o que vivia na opressão será protegido dos seus agressores, e viverá em paz e sem temor. Promessa do Senhor para todo tipo de sofrimento, para todo tipo de solidão, para todo tipo de desesperança, para todo tipo de angústia, para todo tipo de aflição. Você foi esquecido, você será lembrado. Se você foi agredido, destruído, você será reconstruído. Se você sofreu, a compaixão te alcançará. Se ninguém teve misericórdia de ti, o Senhor terá. Ele fala, é lindo quando ele fala assim, ó: mas a minha misericórdia não se apartará de ti, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Tem um trechinho que eu gostaria de ler com vocês. Ele se encontra lá em Êxodo 20, de 22 a 26. Então diz o Senhor a Moisés: assim dirá os filhos de Israel: viste que no céu eu vos falei, não farei deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Um altar de terra me fará, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos.
as tuas ofertas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não os farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profana-lo-ás. Nem subirás por degrau o meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Quando fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. É interessante isso. Quando nós, voluntariamente adoramos a Deus, quando nós voluntariamente ofertamos ao Senhor, quando nós voluntariamente entregamos a nossa vida a Deus de maneira verdadeira e sincera, o Senhor vem sobre nós, o Senhor vem sobre as nossas vidas, o Senhor nos abençoa, O que Deus quer dos seus adoradores? O que Deus quer realmente dos seus adoradores? O que Ele quer? O que Ele deseja? Primeira coisa, todos podem ouvir e ver a Deus. Todos podem ouvir e ver a Deus. Todos podem. Todos nós podemos adorar a Deus verdadeiramente. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, não precisa de mais. Todos nós podemos, como o Clodoaldo fez lá na sua casa, dobrou os seus joelhos e adorou. Todos nós podemos fazer isso. É importante nós entendermos esse processo na nossa vida. Não há impedimentos para aqueles que querem buscar o Senhor. Não há barreiras para aqueles que verdadeiramente querem entregar a sua vida a Deus. Não há barreiras. Aqui, quando ele faz sacrifícios e ofertas de comunhão, sabe? Sacrifícios no sentido de eu renegar o meu eu, de eu me firmar na vontade de Deus, de eu me firmar naquilo que Deus quer. Não é sacrifício como se fazia antigamente, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para toda a vida, mas é no sentido de eu deixar algumas coisas para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus deseja. Ao mesmo tempo, ofertas, oração, intimidade, busca, adoração ao Senhor, para ter mais comunhão com Ele. Eu deixo aquilo que me afasta do Senhor, eu deixo o pecado, eu deixo os meus desejos, eu deixo aquilo que realmente me afasta de Deus, e eu busco, como oferta, entregar a minha vida em comunhão, entregar a minha vida em paz, entregar a minha vida dedicando o meu coração a Ele, e aquilo que me aproxima, eu me afasto daquilo que me separa, e busco aquilo que aproxima. É uma leitura simples, e algo simples para entendermos esse processo. Tem algo que Deus não gosta e não se agrada, e se eu tiver isso na minha vida, eu vou estar longe dele. Então eu me afasto, e eu tento buscar aquilo que me aproxima de Deus. Uma vida de oração. Nós falamos hoje de manhã na escola dominical sobre o legado, e sobre também paz, uma das coisas que quando fala de paz é da consciência tranquila diante de Deus e dos homens. Quando a Bíblia fala muito de paz, fala da consciência tranquila. Não é somente não ter guerras, não é somente não ter problemas, mas é uma consciência tranquila diante de Deus. Eu estou caminhando em paz diante de Deus. E eu falava na escola dominical sobre Samuel, que quando Samuel vai fazer a transição daquele período, judiciário, para o período de monarquia, o período de juiz, o período de rei, ele proclama perante o povo, ele se proclama perante o Senhor, e fala publicamente: se eu defraudei alguém, se eu corrompi alguém,
o povo fala: não, em nada você me defraudou. E daí ele fala: mas vocês continuem então a obedecer a Deus, vocês continuem então no caminho santo, e ele fala: longe de mim fazer aquilo que desagrada ao Senhor, continuarei orando por vocês e intercedendo por vocês junto a Deus. Há um caminho santo a buscar, né? É colocar recursos a serviço, né, do reino de Deus. Quando fala assim, as ovelhas e os seus bois, né, eu coloco recursos da minha vida a serviço do reino, a serviço de Cristo. Eu empenho para que vidas alcancem o Evangelho, eu empenho para que vidas alcancem, né, ao Senhor. Quando ele fala de não usar pedras lavadas, é interessante isso, os resíduos desse mundo no altar de Deus. Não misture as coisas do mundo com as coisas de Deus, não se corrompa, não traga impureza para dentro daquilo que é santo. E ao mesmo tempo o Evangelho não pode ser envergonhado, não podemos ser motivo, né, de escárnio ou de mau testemunho. Temos que buscar. As últimas coisas que eu falo aqui nessa glória futura é buscar a Deus, ter um encontro pessoal com o Senhor. Mais do que eu frequentar um lugar, mais do que eu ter alguém como espelho, como modelo, eu preciso ter uma experiência pessoal com Deus. Eu preciso, e mais ainda nesse tempo, né, que muitas coisas fechadas, muitas pessoas isoladas, eu preciso ter a minha vida firmada em Cristo, eu preciso ter a minha vida firmada no Senhor, levar uma vida de adoração, confessar os pecados, o Senhor perdoará os nossos pecados, estar atento àquilo que Deus fala, estar atento àquilo que Deus está falando. Deus está falando através da sua palavra, que Ele terá misericórdia, que Ele terá compaixão, né? Que ao mesmo tempo que nós precisamos alargar as nossas tendas, porque Ele transbordará para a direita, para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações, e fará com que povoem a terra. A mensagem do Evangelho chegará por todo mundo, a mensagem do Evangelho chegará em todo o coração. Temos que amar a Cristo e pregá-lo por este mundo, e não podemos desistir, não podemos desistir. Os dias podem ser maus, os dias podem ser difíceis, mas nós não podemos desistir, nós não podemos desistir. A mensagem que eu queria trazer para você essa manhã: permaneça. Busque a glória eterna do Senhor, busque a palavra do Senhor na nossa vida, não a glória dessa terra que se corrompe, não as coisas desse mundo que se vão, mas a eternidade que está em Cristo, o Senhor. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, que a Tua palavra permaneça em cada coração, que o Senhor nos ajude, Pai, a cantar alegremente ao Senhor, a alargar as nossas tendas, a confiar na Tua palavra, a nos entregar completamente a Ti, como ofertas vivas no Teu altar, a se afastar das coisas que não lhe agradam, e a buscar as coisas que trazem uma comunhão íntima contigo, Senhor. Não desistir do Evangelho, da vida santa, e de ser um testemunho vivo do Cristo ressurreto, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz, que a graça do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus. À noite temos culto online, tá? Você pode assistir da sua casa, pode reunir a família às 19 horas. Quinta-feira temos culto, aqui está aberto, pessoal, quinta-feira para você chegar também, né? Mas nós estamos priorizando para que as pessoas venham
no domingo pela manhã, né? Para nós não termos nenhuma dificuldade, né, com os órgãos competentes aqui. Então, domingo de manhã sempre é culto presencial e ao vivo. Mas a quinta-feira nós estamos aqui também gravando sempre o culto de domingo à noite e também ao vivo no culto de quinta. Que Deus abençoe, uma semana maravilhosa. Essa é a próxima semana, semana de Santa Ceia, né? Vamos juntos ceiar, reúna a família, aqueles que forem ficar em casa, aqueles que vierem para a igreja, venham. Vamos ter um domingo especial, iniciando aí o mês de fevereiro. Deus abençoe em nome de Jesus.